Jesus. Vamos colocar de pé, meus irmãos, fazermos uma oração, dando início ao nosso culto da quinta-feira da vitória. Nesta noite, com toda certeza, Deus tem grandes bênçãos para cada um de nós que aqui estamos. Você que está no seu lar, nos acompanha pelas nossas redes sociais, que você possa reunir toda a sua família, para que possamos cultuar em adoração ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Oramos. Pai querido, Deus eterno, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, para juntos Te adorar, Te louvar, exaltar o Teu santo, o Teu maravilhoso nome, Senhor, porque só Tu, meu Deus, é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, meu Pai.
O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite. Assim, meu Deus, nós te suplicamos que o Senhor venha falar de uma maneira toda especial, de uma maneira poderosa ao nosso coração, à nossa alma, para que possamos sair daqui, meu Deus, não como adentramos, mas para que possamos sair cheios, renovados da tua presença, abundantes do teu Espírito Santo, Pai. Pai querido, nós intercedemos, meu Deus, pelos pedidos de oração, nós intercedemos por aqueles que estão hospitalizados, enfermos, caídos, necessitando, Senhor, de uma restauração. O Senhor é aquele, meu Deus, que tem poder nos céus e na terra para entrar com providência, e é este Deus que nós servimos nessa noite. Pai querido, escuta o nosso clamor, receba a nossa adoração nesta noite, visita-nos, meu Pai, é o que nós te pedimos, suplicamos e agradecemos, no nome santo de Jesus, amém, amém, glória a Jesus. Nosso pastor Jânio estará adorando ao Senhor Jesus com os hinos da harpa. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos juntos louvar a Jesus com o hino de número 124. Glória a Deus. Você que trouxe a tua harpa, vamos juntos adorar a Jesus.
Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E Deus se agrada do louvor congregacional. Glória a Jesus. Abra a tua boca e vamos juntos adorarmos a Jesus. Convido o pastor Josias Bernardes para estar adorando a Jesus com o hino de número 108. Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, louvemos ao Senhor com alegria. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Adoremos a Deus com o hino de número 456.
Bendito seja o nome do Senhor. Convido a amada igreja para vos colocarem sobre os vossos pés. Quero convidar o nosso pastor Jurandir para estar fazendo a leitura devocional e orando pelos pedidos de oração. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém. Evangelho segundo São João, capítulo de número 3, a começar do versículo 1 até o versículo de número 17. Nesse texto fala sobre Nicodemos, acerca do novo nascimento e do Salvador Jesus. Diz assim, versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho de João: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabeis isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Aqui tem um pedido de oração. Peço, se possível, colocar no grupo de oração pela vida do jovem Fernando, para que Deus faça justiça e envergonhe o inimigo. Pedido do irmão Flávio, congregação bairro dos Loyolas. E pedido de oração pelo pastor Benedito. Quantos mais precisam de oração? Oremos uns pelos outros. Oremos pelo pastor Alexandre Locatelli, fez cirurgia cardíaca e já retornou para casa, mas precisa das orações. Demais que estão enfermos, oremos com a fé na autoridade do nome de Jesus. Deus e Pai, na Tua presença estamos, Senhor. Temos lido aqui a Tua palavra, meu Senhor, e fala do Teu poder, da Tua graça. E agora, Senhor, aqui apresento esses pedidos. Jovem, Senhor, que está necessitando de envergonhar o inimigo, de vitória, Tu tens a bênção e a paz. Pelo pastor Benedito, Senhor, Tu sabe a causa e a necessidade. Pelo pastor Alexandre, Senhor, recuperando da cirurgia. E cada mão levantada aqui nesta noite, Senhor, cada um com a sua necessidade. E mediante a fé, roga a Ti na autoridade do nome de Jesus. E nós clamamos, Senhor, por cura das enfermidades, por libertação, Senhor,
pela tua glória, por salvação, por recuperação, ó Deus, por aquilo que precisa. Tu és, Senhor, a fonte da vida, a fonte da vitória. Tu és aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Rogamos por cada irmão na autoridade do nome de Jesus. Rogamos pela continuidade desse culto, Senhor, pelos louvores que ainda serão levados a Ti, Senhor, pela palavra que vai ser pregada e tudo quanto, Senhor, há de transcorrer nesta noite, que seja por bênção para o Teu povo, na unção do Espírito, para a glória do Teu nome, e que sejamos, Senhor, visitados com as bênçãos dos céus. Rogamos pela nossa nação, Senhor, pelas bênçãos da nação, pela libertação da corrupção e do mal, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos guarda, Senhor, do ímpio, do profano e do cruel, Senhor. Estenda as suas mãos, nos abençoa, porque confiamos e cremos em Ti, e que possamos dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E na autoridade do nome de Jesus rogamos bênçãos e agradecemos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu gostaria de, com muita alegria, fazer menção das congregações que estão conosco nesta noite, nesta quinta-feira da vitória. Glória a Jesus. Nós queremos mencionar a congregação do Gustavo Piscinini, representada pelo seu dirigente local, pastor Josias Pereira. Glória a Deus. Ele ali na nave da igreja, por gentileza, os irmãos que o acompanham, que o Senhor vos abençoe copiosamente. Nos sentimos honrados com a presença de vocês. Glória a Jesus. A congregação do Centro Evangelístico, a congregação que está situada, localizada ali no pavilhão, no Centro Evangelístico. Glória a Jesus. Está ali o nobre dirigente daquela congregação, na nave da igreja. Que o Senhor vos abençoe copiosamente. Nos sentimos honrados com a presença de vocês. A congregação do bairro Novo Horizonte, representada pelo seu dirigente local, pastor Marcos Barbosa. Ei-lo ali na nave da igreja, os irmãos que o acompanham. Que o Senhor vos abençoe copiosamente. Amém? Nos sentimos honrados com a presença de vocês. Glória a Jesus. A congregação do Campo Belo, representada pelo pastor Davi Januário, mais essa linda comitiva que o acompanha. Glória a Jesus. Nos sentimos honrados com a presença de vocês. Amém? Glória a Jesus. A congregação do bairro Loyolas, representada pelo seu dirigente local, pastor Marcos Araújo. Glória a Jesus. Essa comitiva que o acompanha, que o Senhor vos abençoe copiosamente. Amém? Nos sentimos honrados com a presença de vocês. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, enquanto o nobre companheiro pastor Laércio se dirige a essa tribuna para trazer-nos uma palavra concernente à contribuição, eu gostaria de pedir para as nossas irmãs já se posicionarem ali na nossa retaguarda à esquerda, para logo mais adorarem a Jesus. Glória a Deus. Pastor Laércio trazendo uma palavra concernente à contribuição, e logo após a irmã lá do Loyolas adorando a Jesus, irmã Tatiane. É isso mesmo? Glória a Jesus. Já se posicione. Amém? Glória a Jesus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Epístola do apóstolo Paulo, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico,
e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graça, e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Muito bem, uma palavra dada pelo apóstolo Paulo, e interessante é que nós procuramos às vezes a palavra dízimo no Novo Testamento e nós não encontramos às vezes, mas aqui o apóstolo Paulo fala claro de algo que estava acontecendo aqui, juntamente com a igreja, ele falando da oração, ele falando da intercessão, ele falando da contribuição, não somente aquilo que estava ao alcance deles, mas eles deram ainda mais, eles fizeram ainda mais. Logo eu entendo que o que nós estamos lendo aqui é o que nós fazemos para a obra. Sempre cabe mais, sempre nós podemos fazer mais. Não precisamos encontrar escrito aqui, basta nós estarmos em comunhão com Deus. Ele se disponibiliza em revelar no nosso coração o que nós devemos fazer em prol da tua obra. Por isso que ele não fala simplesmente da oferta inquisitiva, ele não fala somente do dízimo, ele não fala somente dos propósitos, mas ele fala da obediência. Aqui vai entrar a obediência, aqui vai entrar a adoração. Aquele momento que você poderia ter ficado em casa, mas você falou: não, eu estou cansado, mas eu vou na casa do meu Deus, dar glória a Ele. Essa é a maior oferta que Deus recebe. Mas como a igreja necessita, da aquisitiva, então acha-se necessário que não precisamos também falar nem dar nome aos bois, mas apresentar. E se não tiver o seu nome sendo destacado em algum lugar, em algum holofote, saiba de uma coisa: Apocalipse fala de alguns livros, e no livro das obras, no livro da fé, o teu nome vai estar lá assinado, que você contribuiu. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Contribui com alegria, abra mão para a obra do Senhor e se prepara, porque a semente lançada em terra fértil vai dar o broto, vai vir a flor vai dar o fruto, e o fruto será o resultado da sua semeadura. Deus vai fazer a multiplicação chegar em nossa casa. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? A igreja se colocar de pé rapidamente, fazemos esta oração. Querido Deus e eterno Pai celestial, foi lido aqui a tua palavra, Senhor. Olhando para a tua igreja, Pai, eu vejo semeadores. E se o Senhor nos dá a visão de semeadores, eu acredito também que serão os ceifadores, os que colherão. Porque a tua palavra também deixa claro que aquele que cuidou da terra será o primeiro a colher também daquela terra. Ó Pai, que o Senhor possa fazer notória esta verdade da tua palavra sobre a vida de cada um. E por que não lembrar que a tua palavra também, falando da oferta, fala da família sendo abençoada, sendo próspera pelas tuas mãos poderosa, Senhor. É por isso que nós oramos neste momento, ó Pai, por esse momento tão especial, pois também a contribuição faz parte da adoração. Toma, Senhor, cada vida nas tuas mãos, cada família neste momento, ó Pai, faz a tua obra, faz o milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Nossa irmã Tatiane adorando a Jesus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Vocês estão felizes com Jesus nessa noite? Jesus está presente na casa. Que alegria estar aqui para adorar ao Rei. Amém? Vamos adorar a Ele. Você que souber, adore comigo esse louvor.
A Ele toda honra, toda glória, toda exaltação. E creia que quem começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. Aleluia, glória a Deus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Você crê que mais fiel que o teu Deus nunca houve e jamais haverá? Aleluia! Talvez esteja assim na tua vida. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. Não foi assim? É distante da minha realidade, eu preciso rabiscar. Mas então ouvi a voz de Deus bradar, e Ele está bradando nessa noite, dizendo assim pra tua vida, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E Ele te trouxe assim, ó: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o teu. Então levante, 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 ei, e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. E quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, tua palavra jamais, porque é mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Talvez foi assim, ó: disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Você crê que Ele é fiel na tua vida? Ele é fiel na tua casa, porque Ele não falha, Ele não tarda, mas Ele sempre chega, Ele chega, Ele chega na hora exata. Ele não mente, Ele não se arrepende, porque Ele zela, Ele zela, Ele zela pra cumprir o que prometeu. Então nessa noite já prepara, já prepara, já prepara teu coração, porque você vai ver Deus operar na tua vida, você vai ver Deus operar na tua casa, e eu creio que você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar. E quem começou a boa obra é fiel pra terminar, aleluia, no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Você crê? Aleluia. Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus para cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Oh, aleluia. E quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele nunca houve
mais fiel que o teu Deus nunca houve e jamais haverá. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos ouvir círculo de oração, adorar o nome do Senhor Jesus, cantando um de seus belos hinos.
louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor Jesus neste momento. Convido a amada igreja a se colocarem sobre os vossos pés, para nós fazermos uma oração. Mas antes gostaria de comunicar a todos os irmãos que amanhã começa o nosso encontro de casais aqui na nossa sede. Todo o nosso campo, todo o nosso setor de trabalho estará aqui cooperando, todas as famílias, os casais, aqueles que têm filhos, podem trazer os filhos, que terá ali a sua escolinha para as crianças, então pode vir tranquilamente. Esperamos todos os irmãos estarem aqui conosco, para juntos aprendermos da poderosa palavra do Senhor Jesus. Então, amanhã, sexta-feira, teremos o nosso encontro de casais a partir das 19h30. Também na sexta-feira tem um jantar de casais, né? No sábado, o jantar de casais, e no domingo continua também o nosso encontro de casais. Convido o nosso pastor Marcos para estar fazendo esta oração, apresentando nosso cooperador irmão Umbelino nas mãos do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, em cuja presença estamos adorando o Seu nome, bendizendo o Senhor na beleza da Tua santidade, temos sentido a Tua presença neste lugar, adorado o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor venha por Tua bondade e misericórdia, uma vez mais usar o Teu Filho, o Teu servo, Senhor, que irá nos transmitir a Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos corações, Senhor, que o Senhor venha trazer o Teu refrigério, a Tua palavra transformadora, o Teu poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos e Te bendizemos no nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Por favor, abra a vossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Enquanto você procura, estendo a gratidão a Deus, a Ele a honra, a glória e o louvor. Deus abençoe pelo convite, pastor Jânio, pastor Levi Júnior e toda a diretoria desta igreja. Agradeço a Deus pela minha esposa que está comigo, uma mulher de Deus, que ministra, que louva, mas hoje ela quer ouvir Deus falar conosco. Quantos acharam? Digo amém. Está escrito assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Podem se assentar. Olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que Deus sempre esteve com o povo dele, ou sempre estará com o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo e jamais vai abandonar. Vemos relatos bíblicos que Deus sempre esteve com o povo, mesmo o povo estando pecando, errando, Deus sempre amou, perdoou e trouxe graça para este povo. Vemos os agir de Deus desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Vemos Deus estendendo as suas mãos sobre o seu povo para trazer livramento e trazer vitória ao seu povo. Entendemos que esse Deus é tão grande, lindo, maravilhoso, tremendo, forte, poderoso, e sempre vence as batalhas. Deus nunca e jamais perderá uma guerra, uma batalha ou um confronto. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus sempre venceu e deu vitória ao seu povo. É esse Deus que nós servimos, e é por isso que estamos aqui hoje, porque um dia Ele nos resgatou com o seu sangue precioso
e colocou nós aqui para o adorá-lo. O Atos dos Apóstolos que nós lemos no capítulo 4, existe alguns benefícios em que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem, ou a igreja primitiva, ou a igreja de Deus. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos o Todo-Poderoso dando benefícios para este povo. E quais são esses benefícios? O primeiro benefício que eu acho na Bíblia Sagrada é Deus comunicando com o seu povo através da melhor ferramenta que tem. E qual é, irmão Belina, a ferramenta que Deus se comunica com o seu povo? É a oração. Essa ferramenta, ela é tão poderosa, ela é tão ágil, que Deus sempre atende o seu povo através dessa ferramenta, ou desse benefício. Vemos a Bíblia Sagrada no capítulo 7 de 2 Crônica, verso 11 e 15, Deus se manifestando a Salomão e a todo o povo que estava ao redor do templo, e Deus se manifestando com fogo e glória. Quando a Bíblia diz que, terminando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu todo o holocausto, e todos adoraram e prostraram perante o Todo-Poderoso. É a ferramenta da oração. E a Bíblia vem dizer, quando o Senhor aparece a Salomão dizendo, eu escutei este povo, eu vi orando e suplicando, mas se este meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar e buscar minha face, então eu ouvirei do céu, sararei a terra. É oração que Deus ama, é a ferramenta melhor que a igreja da terra tem, é sempre os joelhos dobrados no chão. Perceba, porque quando operando nos imperadores intermédios de perseguições, do tempo apostólico, ou no tempo das perseguições da igreja primitiva, a igreja sempre tinha alguma coisa para fazer, reunir os irmãos para orar e buscar a Deus para dar vitória. Esse é um motivo que a igreja fazia. E eu tenho um tema nesta noite que o Espírito Santo colocou no meu coração. A igreja que ora verá o agir de Deus. Repito, a igreja que ora verá o agir de Deus. Como, irmão Belino? Como esse agir vai acontecer na igreja de Jesus Cristo? No tempo antigo, sempre os profetas oraram, buscaram, teve direção de Deus, e Deus sempre teve vitória para este povo. Então mostra para mim, lembra de Eliseu? Estava com o seu moço no monte, junto com Geazi. De repente eles estavam tranquilos, e principalmente Eliseu. Eliseu estava confiante no Senhor. O inimigo cercou todo o monte. O seu moço acordou desesperado e disse: meu senhor, olha o que está acontecendo. Quando Eliseu levantou, viu que eram homens armados para atacar Eliseu e o seu moço. Mas quem tem oração e ferramenta não tem como temer. Eliseu então ora a Deus e diz: Senhor, abre os olhos do moço. Quando os olhos espirituais do moço abriu, a Bíblia vem dizer, ele olhou e viu cavalos e cavaleiros de fogo ao redor do monte. E o que é isso? Oração. Quem tem oração, quem ora, quem gosta de clamar, ter intimidade,
relacionamento com Deus, Deus nunca vai deixar só, Ele nunca vai deixar desamparado. Eu não sei do jeito que você chegou até aqui, mas eu tenho a plena certeza que você orou, pediu, clamou, e o Senhor vai atender esta oração. A Bíblia nos fala, porque o Senhor ama um povo que ora, ama um povo que busca. Quem lembra de Elias, a oração é eficácia, a oração nunca cansa, a oração sempre tem um motivo. Oração nunca é para super-herói ou super-heroína, não. Quando você chega perto de alguém que prega, que ora, que busca, a primeira coisa que ele vai fazer é: Senhor, perdoa-me, me perdoa o que eu fiz, o meu pecado. É isso que a oração traz um sentimento, joga tudo no altar. É a oração que traz tudo pertinho de Deus. Já viu uma igreja sem relacionamento com Deus? É uma igreja fria, anêmica, doente. Mas uma igreja que ora, que busca, que tem o joelho no chão, ela conquista, ela tem sucesso, ela vence guerra. É a igreja do Senhor que está perto da oração. Ela nunca perde uma batalha sequer. E se levanta o inferno, o que for, Deus ainda dá vitória ao teu povo que está debaixo de joelho. Meus irmãos, olhemos para a Bíblia Sagrada, vemos mulheres de Deus tendo uma comunhão, uma comunicação, um relacionamento. Através desse benefício, a oração. Eu gosto disso, eu gosto da Bíblia Sagrada, porque ela nos informa, nos dá sustento, nos dá garantia de vitória. Ela nunca vai nos deixar só. Perceba que Elias orou ao Senhor e não choveu. Não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Capítulo 5 de Tiago, verso 17 e 18. É um homem com as mesmas paixões carnais que nós. Orou a Deus e não houve chuva sobre a terra. Este homem teve sucesso através da oração. Em 2 Reis, capítulo 18, no verso 42, Elias está no monte, junto, além de desafiar todos os profetas de Baal de Azera, Elias orou a Deus, mandou Acabe embora. Acabe comeu e foi, estava no monte. Quando Elias estava no Monte Carmelo, a Bíblia diz que Elias colocou seus joelhos no chão e colocou sua cabeça debaixo dos seus joelhos e orou a Deus, e pediu, e disse para o seu moço: vai e volta 7 vezes. E o seu moço foi o que fez? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de homem, e de repente houve orvalho sobre a terra. E o que é isso, irmão Belino? É oração. Quem tem oração não precisa de mais nada, não precisa de coisa mundana, precisa da comunicação com o céu. Quem tem oração pode levantar quem for. Ele levanta para poder cair, e Deus dá vitória ao teu povo. Olhamos para a Bíblia Sagrada, ela nos garante vitória através dessa ferramenta. A oração traz livramento. Me prova na Bíblia que a oração traz livramento. Provo. Daniel capítulo 6, verso 1 ao 23. O decreto para Daniel era jogar na cova dos leões. Uma injustiça contra Daniel, porque não adorou os deuses da Babilônia. Vamos jogar, levantar o falso testemunho para ele. Mas a Bíblia diz que Daniel entrou no seu quarto, dobrou o seu joelho, e a Bíblia informa: Daniel orava 3 vezes no dia.
não é ao dia, é no dia. De repente jogaram Daniel. Daniel está tranquilo, meu irmão. Quem ora fica tranquilo. Quem ora não fica se expondo à sua dificuldade, não. Daniel estava tranquilo e disse: tudo bem, eu vou orar. E jogaram Daniel na cova dos leões. Olha que a oração faz, traz livramento. A Bíblia diz que de repente o anjo do Senhor desceu na cova e fez o leão fechar a boca. O rei ficou incomodado e não dormiu. Foi até a cova e chamou Daniel. Daniel respondeu: diga ao rei. E o que é isso? É oração, meu irmão. Se o inimigo faz você entrar na cova para que você morra, Deus ainda intervém no meio dessa dificuldade. Não tem cova, não tem inimigo que fica de pé diante de um crente, de um servo de Deus que ora, que busca. Ele sempre terá vitória. Quantos podem glorificar Deus por um minuto? Urimicanto que me faça. Eu estou direcionado pelo Espírito Santo do Senhor esta noite para dizer para alguém: essa luta não vai te matar. Jesus já escutou o teu clamor. Está vindo um livramento para a tua casa, para a tua história, para o teu ministério. Receba esta palavra que vem direcionada do céu. Deus ainda intervém de um crente que ora. Arabaxéria. Eu nunca vi e nunca vou ver Deus perder uma guerra, e porque Ele se incomoda com uma oração, porque Ele se incomoda com um coração contrito, quebrantado. Me prova, irmão, me prova. Lembra de o rei Ezequias? O Senhor deu um decreto para ele: vai morrer. Mas quando Isaías vai saindo no pátio do palácio, Deus fala: Isaías, volta. Mas Senhor, acabei de dar uma palavra que ele vai morrer. Volta, Isaías, porque aqui em cima chegou uma lágrima de um crente, uma oração. Eu vou dar decreto para ele, vou revogar isso. É Deus atendendo a oração de crente. Eu nunca vi um crente orar e Deus não atender. Eu nunca vi isso. Sempre eu vejo Deus inclinando os seus ouvidos para ouvir a petição do teu servo, da tua serva. Lembra de Ana? Ana só chorava, clamava, mas com o coração falava, e Deus concedeu a filho a Ana. Isso é benefício da igreja, a oração. Igreja, a oração traz livramento. E prova. Atos capítulo 12. Tiago já foi morto ao fio da espada. Pedro está preso para o dia seguinte ser morto. A igreja assim: vamos orar, vamos reunir na casa, vamos todo mundo se reunir. E de repente a igreja começava a orar continuamente em oração. Imagina eu naquele culto de oração, dando glória, aleluia, falando em línguas, e não entendia nada, só orava. Vamos orar em favor de Pedro. Pedro está preso, Tiago já foi morto. Mas de repente a oração traz livramento. E de repente o anjo desceu dentro da prisão, tocou em Pedro: levanta, vambora. Por quê? A igreja está orando em teu favor, e Deus mandou eu até aqui para te livrar. Bora. Abriu-se os portões,
Deus. Ninguém viu Pedro sair. E o que é isso? A oração é sobrenatural. Ninguém entende porque você está de pé, você não morreu, tua família não foi morta. É porque a oração ainda teve escapatória e Deus mandou um livramento lá dentro. A igreja sempre vai orar com sinceridade e Deus vai, através da oração, Deus sempre vai trazer o agir dele. Irmão Belino, mas como? Sim, é sinceridade perante o Senhor. E sempre Deus atende à sinceridade de uma mulher, de um homem de Deus que ora com simplicidade, ainda que não sabe falar, mas Deus ainda atende. Lembra do profeta Isaías? Segundo os historiadores, fala que ele subiu ao templo para orar, mesmo que o povo estava desolado, por causa que o rei Uzias morreu, e Deus fez ele até subir ao templo. Quando ele sobe ao templo para orar, a Bíblia fala, e quando Isaías viu, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono, e o seu séquito tocava toda a terra e enchia de glória. E o que você viu mais, Isaías? Eu vi anjos, serafins ao redor, rodeando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é oração, meu irmão. Mesmo que o povo estava desolado, Isaías subiu para orar e Deus se manifestou no templo, dentro da casa dele. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que eu sou um homem pecador de lábios impuros e vivo no meio deste povo de impuros lábios. De repente um anjo pegou a tenaz de dentro em cima do altar, trouxe até ele, passou nos seus lábios. E o que é isso? Marca da presença através da oração. Quer ser marcado pela presença? Ora. Quer ter sucesso? Ora. Quer que Deus manifesta? Ora. Quer ter avivamento? Ora. Quer conquistar? Ora. Quer ver milagre? Ora. Nós não precisamos de coisas banais para ter sucesso. Só basta o joelho no chão e Deus atender o seu povo. Não precisa de rosa branca, de lenço. Não, o que precisa é cara no pó, boca no pó, e Deus atende o seu povo. É oração, meu irmão. Não tem outro propósito senão oração. A oração sempre traz sucesso e sempre terá sucesso. Nós vemos aqui a igreja primitiva do Senhor, mesmo o Senhor dando, selando esse povo, dando com o Espírito Santo, aprendendo com Jesus, o Senhor Jesus ensinando eles, instruindo eles quando estava sobre a terra, mas selou pela bondade do Espírito Santo sobre eles, e através da oração foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro começou a pregar, mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo, por causa da oração. Deus derramou o seu Espírito sobre este povo, e nós entendemos que a oração fez todo o efeito. Esse é o benefício, e disso trouxe sucesso à igreja. Mas através do sucesso teve perseguições, e a igreja não esqueceu, a igreja não ficou de fora, a igreja não esqueceu do seu benefício, o que era a oração. A igreja nunca deixou de lado. Pedro sempre orava, e a Bíblia vem dizer, quando Pedro e João subia ao templo, a hora nona para orar, e já estavam vindo da oração, já estavam cheios de Deus, já estavam cheios do Espírito Santo, já estavam carregados de virtude na veia, já tinha o poder na vida, aonde passava Deus estava com ele. Isso é efeito da oração.
Eu nunca vi um crente quando vai orar, e vai orar: Senhor, eu mando essa enfermidade embora. Não, é no nome de Jesus, sai, e ela sai na hora. Pedro tinha convicção que depois de orar, de receber a virtude do Espírito Santo, vai subir para orar de novo. Vê um coxo na porta, olha que a oração faz, pediu uma esmola. Pedro olhou para ele com autoridade, com ousadia e disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. E o que é isso? É o efeito da oração. De repente o moço começou a pular, a saltear, entrando no templo para adorar o Senhor. Na Bíblia que nós lemos, no capítulo 4, vemos um interrogatório perante Pedro e João, dentro do sinédrio. Caifás e Anás interrogando Pedro: por que estão fazendo isso? Mas a oração, meu irmão, sempre vai ter perseguição. Crente que ora nunca vai ficar sossegado, nunca vai ficar em paz, sempre alguém vai se levantar. Mas eu tenho uma boa palavra: quando alguém se levanta, ou o inimigo se levanta, ele se levanta para poder cair. É o único trabalho dele, é a única coisa que ele faz. E porque quando Pedro está orando, as perseguições veio. Tudo bem, não quer que nós ficamos aqui. Mandaram Pedro embora, queria castigá-lo, mas não teve ocasião para castigar Pedro e João. Mandaram embora: sai fora do sinédrio. Foram embora, procuraram outro lugar. Como eu gosto da Bíblia Sagrada, como eu amo essa palavra, como eu amo este livro. Não tem outro livro melhor que esse. É o melhor livro que nos ensina, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos dá graça. É este livro. E a Bíblia diz que quando Pedro e João saem dentro do sinédrio, procura outro lugar. E a melhor coisa que eles fazem, começam a pregar a palavra. De repente, não esqueceram do benefício, não esqueceram que a oração faz efeito, não esqueceram que Deus pode ajudar, não esqueceram que Deus pode agir através da oração. No versículo 31 diz a Bíblia Sagrada: e tendo eles acabando de orar, de repente moveu ou tremeu todo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Repito, a oração fez efeito no lugar onde eles estavam, e de repente moveu-se o lugar, tremeu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu imagino Deus: tudo bem, vocês não querem ir dentro do sinédrio pregando? Eu arrumo outro lugar para eles, e vou agir através da oração. Aleluia! Não querem eu dentro do sinédrio? Tudo bem, vou procurar outro canto para mim orar. Vamos, João, leva o povo. E de repente eles começaram a orar. Oh, glória a Jesus! Quer ver batismo com o Espírito Santo? É começar a orar. Quer ver curas divinas? É começar a orar. Quer ver milagres e prodígio na igreja? Começa a orar. E de repente o chão começou a tremer. Ninguém segura um crente que ora, ninguém para uma igreja que ora, ninguém vai calar a boca da igreja que ora. Já tentaram de tudo para nós, mas ainda tem um povo que dobra o joelho e diz: Senhor, estão querendo calar nossa boca. E o chão treme o lugar. Pode tremer tudo, treme o inferno, treme as cadeias, treme a enfermidade. A oração sempre vai ser o sustento da igreja evangélica brasileira neste país. Carai, aquela machúria. Orai, eu quero, orai, eu quero machúria. Será maetoria. Eu nunca vi, meu irmão. Pode vir o que vier,
Pode levantar quem for, pode levantar governador, pode levantar qualquer político querendo parar a igreja, mas ela não para, ela não desista. Enquanto eles vêm travar nós para um canto, nós vamos orar para o outro canto, e Deus dará vitória ao teu povo. Eu tenho uma palavra para alguém esta noite. Deus está intervindo nesse problema, nessa perseguição. Teu ministério vai ser outro quando você orar, buscar Deus, pedir a Deus. Um crente que não ora é um crente doente, anêmico espiritual. Mas um crente que ora, chega perto dele, pode estar o problema que for, ele glorifica e diz: está tudo bem, e Deus ouve a oração dele. Mas uma igreja que não ora, ela é escorada no mundo. Mas uma igreja que ora, é escorado na palavra, na palavra, na palavra. Era bacana, machuri biqueria. Ninguém para, ninguém vai parar esta igreja, ninguém vai desistir, porque tem alguém que ora, tem alguém que busca, tem alguém que clama, tem alguém que está rogando: Senhor, visita, Senhor, cura, Senhor, sara, Senhor, manifesta. Enquanto muitos aí estão procurando outra coisa, nossa igreja ainda tem a conexão com o céu. Falamos com o céu, clamamos para o céu, e o céu nos responde. O céu nos garante vitória. Eu nunca vi, nunca vou ver um crente que ora, que busca, e o céu não abrir aonde ele está. Milagres acontecem, maravilhas acontecem, abatidos com o Espírito Santo. Aonde ele ora, Deus se manifesta. Quantos podem glorificar este Deus que está aqui nesta noite, que está neste lugar, fazendo obras incríveis, inabaláveis? O Espírito Santo acaba de me dizer que está entrando nesse confronto com você e a tua alma, e Ele vai te curar hoje, vai te sarar hoje. Eu estou sentindo Jesus na casa para dizer para alguém que essa guerra, que essa batalha, Deus já te ouviu, e o teu clamor chegou até Ele. Deus está movimentando por tua causa, homem. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Tu ora, tu busca, e Deus resolveu descer aqui hoje para te curar, para te sarar, para te renovar esta noite. Ninguém pede, ninguém para. Mas como assim? Ninguém vai parar? Não vai. Ninguém vai impedir a igreja de caminhar, de prosseguir. Você já viu, meu irmão, tantas lutas que nós passamos, fechamos a igreja, mas alguém diz: vamos orar, vamos clamar a Deus. Na pandemia mesmo, buscamos ao Senhor, Deus deu vitória ao seu povo. É isso que Deus gosta. Deus gosta disso, de uma igreja unida, orando, buscando, intercedendo, rogando ao Pai, e o Pai ouvir. É bom demais quando a igreja está em perseguição. Alguém diz: vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, vamos interceder, porque alguém ou um inimigo se levanta. Meu irmão, nós sofremos batalha
batalhas espirituais. Quem ora sabe disso. Quem ora está mexendo com as trevas também. Quem ora está movendo o céu. E Satanás sabe que um crente de joelho fraco, ele é mais poderoso do que 1000 demônios de pé. Perceba que nós mexemos com a oração e mexemos com as regiões celestiais. Uma batalha, há uma guerra. Parece que quando você ora você cansa, abre a boca, tem sono. Isso é guerra, isso é batalha, e você quer desistir. Mas a melhor coisa, o melhor momento é se dobrar os joelhos perante Deus, mesmo na fraqueza. Ainda que o inimigo te perturbe, o Senhor está te guardando, dando ordem aos seus anjos ao teu respeito. A igreja de Jesus Cristo, ela não é artificial, não. A igreja ainda continua sendo espiritual, continua mexendo com o céu, continua mexendo com as trevas e invadindo o terreno de Satanás através das orações. Irmão Belém, o que é isso? É verdade. Quem ora já percebe que a guerra, a batalha travada, parece que cansa, os seus ombros cansam, os seus joelhos cansam, mas o Senhor sempre está atendendo uma igreja que ora. Eu nunca vi, meu irmão, uma igreja perder a guerra quando está em oração, quando está no jejum, quando está no clamor, quando está de joelho. Deus sempre intervém no meio desta igreja, no meio deste povo. Pode levantar quem for. É isso que Satanás quer paralisar a oração. Mas ainda tem crente que ora aqui esta noite, tem crente que busca esta noite, tem crente que busca esta noite. Tu entrou aqui, mas para buscar Deus, não foi? Tu entrou aqui debaixo de luta, então pede a Deus hoje um revestimento para vencer esta guerra, para vencer Remaioteca Machuri Bicanto Répia. Eu estou sentindo Jesus na casa, Urimicanto Remasséria. Eu estou sentindo Jesus nesta casa, e o guerreiro entrou aqui para guerrear esta batalha junto com você, porque você pediu e Ele atendeu esta noite. Fique tranquila, Jesus está indo ao teu encontro hoje. Fica tranquilo, Jesus está indo ao teu encontro hoje. Ele vai te fortalecer através da tua oração. Chegou até Ele e Ele resolveu te atender. Resolveu te atender. Resolveu te atender. Jesus resolveu atender esta igreja hoje para dizer: eu estou renovando, eu estou curando, eu estou sarando esta noite. Pela permissão do pastor, se coloque de pé. Tenho mais tempo. Quantos esta noite? É uma chúria. É uma cerebecouria. Quantos esta noite estão dispostos a orar ao Deus eterno? Está preparado para que Deus visite você aí? Vamos sair do terreno hoje, vamos entrar na área espiritual esta noite. É culto de vitória, e a vitória só vem através da tua oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto com Deus, que não te vê, mas te recompensará. Está preparado? Então vamos fechar os olhos, vamos começar a orar. Tu veio aqui pedir, mas ora, pede. Tem gente que chegou aqui, só Deus sabe, então pede para Ele. Pede para Ele. Ramassuri Bicanto. Você chegou aqui, só Deus sabe, mas a oração, ela vai mover.
e Deus vai agir. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que ora? Aumente o volume, aumente o volume, aumente o volume. Ora, ora. Alamachuri me canto repra fácia. Ora, ora, ora. Está na hora de nós orarmos. Então ora. Cadê a igreja que ora? Aumente o volume, porque eu estou vendo algo espiritual esta noite. Ora, Deus está intervindo no meio desta luta. Ora, pede, eu vou esperar você orar, porque Deus está descendo com bênçãos esta noite. Uramae kamanasi canto replamachuria. Urimicanto keplanas eribicharia manduria. Urimicanto remasseria. Ora, ora. Não foi fácil você chegar até aqui, mas Deus resolveu esta noite abrir o céu e te encontrar neste lugar e dizer: eu te renovo, eu tomo pela tua mão direita e te digo: esforça-te, não temas, eu te ajudo. Ora, cadê a igreja orando? Ora, ora. Ela machere me canto que me plácia. Depois eu prego. Tem alguém não orando? Tem alguém clamando? Tem alguém pedindo? Alabachuri me canto quebra massa. Tem alguém pirremanossi canto que me faça. Tem alguém pedindo. Tem alguém orando, senhores. Tem alguém pedindo. Tem a igreja orando. E Deus já está começando a mover o céu por tua causa. Por causa desse clamor seu. Tem alguém orando. Ela machere picanto que é pra maséria. E eu tô vendo a nuvem da glória de Deus repousando sobre esta casa. Tem alguém pedindo renovo. Tem alguém pedindo batismo. Tem alguém pedindo aviva. Ela machure bicanto répia. Tem alguém pedindo cura. Aonde essa nuvem tocar, ela vai começar a renovar crente. Ela bachéria. Ela já tem gente ali sendo renovado. Já tem gente falando em línguas. Fala, abre a boca, recebe, que acaba de descer agora a unção de Deus. Invade este local, invade esse santuário. Clama, pede, e o seu ministério nunca mais será o mesmo. Deus vai levantar com poder, com ousadia. Recebe, recebe o poder que desce aqui agora. Quem está na internet, recebe agora também a unção que invade, ultrapassa limite. Receba. Tem alguém pedindo? Tem alguém remachure bicanto replacaia séria. Toma cama no cicanto remanaie plomeaue. Plomenaio caio série pancho rai. O que mo plominito replata séria. Remanto que me plominécia. Eu tô sentindo Jesus na casa e ele tá tocando. Relaio série me cova maio séria. Tu não vai aguentar o que desce sobre esta casa. Alabachuri bicanto. Deus está derramando uma graça que desce em cima deste altar e começa a invadir a igreja. Receba agora. O Pokémon se platel que fala.
O promono que não platusse que plácia. É mando faia que amaio. O promono se canto replaceria. É caia psiquifóquia. É pomini passe canto quebra. Diz o Senhor sobre esta igreja: ei, nesses tempos derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Há um grande avivamento chegando sobre Limeira. Diz o Senhor sobre esta igreja: vou tocar nos jovens, tocarei nas crianças, levantarei, vou trazer um grande renovo através desse avivamento. Diz o Senhor sobre esta casa: Ele abre o céu e a glória desce. Abassuri andará managa show. Alevesia sui mi anda sueni andai. Mi assui mi anda sueni anda macai. Oh, glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Me assure que anda, sui me anda em minha raia, em minha tua e em minha casa. Amassuia me anda raia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é bom sentir a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem falado ao nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, os obreiros, as congregações. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, lembrando a cada um dos irmãos, amanhã nosso encontro de casais. Todas as famílias estejam presentes. Todas as famílias venham, tragam seus filhos, porque nós vivemos dias onde o inimigo tem guerreado contra as famílias, irmãos, e é hora de fortalecermos a nossa casa, é hora de fortalecermos a nossa família, é hora de fortalecermos os nossos filhos, é hora de estarmos prontos, preparados para a volta do Senhor Jesus. Então venha com a sua casa, venha com a sua família e participe daquilo que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, convido o nosso pastor Jurandir para estar nos dando a bênção final neste momento. Glória a Deus. Estenda vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam em nossos corações agora e sempre. Todos digam amém.